Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre anarcocapitalismo e eu sinto muito. Para quem não sabe, os anarcocapitalistas são um movimento político aqui na internet que é chato pra caralho. É meio triste falar sobre ele, já que nem os liberais como o MBL e o Partido Novo levam a sério esses caras. O anarcocapitalismo é uma ideia juvenil que mistura dois opostos, o anarquismo e o capitalismo. É como se você misturasse o nazismo e o comunismo, a água e o fogo, e esperasse que isso funcionasse de alguma forma. O capitalismo é a defesa da propriedade privada e do Estado burguês. Já o anarquismo é o oposto disso. É a destruição da propriedade privada e de qualquer forma de Estado. Então eles acham que é possível escolher um pouco do que eles querem de cada ideia e misturar tudo. É como se fosse um lanche no Subway, tá ligado? Eles escolhem o que agradam eles e aí mistura tudo no final, foda-se. Infelizmente a sociedade não funciona assim, meu amor. Desculpa estar te falando isso. Então nesse vídeo eu quero mostrar como é esquizofrênico você querer o capitalismo, mas ao mesmo tempo você querer destruir o Estado. E para isso eu vou falar sobre a formação do Estado moderno, utilizando a filosofia do direito para isso. O capitalismo e a democracia liberal nem sempre existiram. Você acredita nisso? Pois é, há um pouco mais de 200 anos existia uma outra forma de sociedade, com reis, rainhas, príncipes e princesas de abarreta. Esse foi um período pré-capitalista em que todo o território e o Estado pertenciam a uma única pessoa, ao rei. Então o Estado tinha um caráter privado, ele era do rei e as leis eram feitas a partir da sua vontade. Então se, por exemplo, o rei falasse ninguém vai mais meter aos domingos, então aquilo virava lei e só cabia às pessoas obedecer aquilo ou serem punidas. No direito isso é chamado de juspositivismo ou o direito positivo. E que porra é essa? É um direito legal, um direito pra frente, good vibes? Não, mano, o direito positivo vem de direito imposto. Ele é imposto a você, você concordando com ele ou não. É importante a gente entender o direito positivo porque ele existe até hoje. Por exemplo, a venda de maconha. Tá na lei que é proibido vender maconha. Por que é proibido vender maconha? Porque é uma droga. Mas existem outras drogas que também são comercializadas legalmente e são piores do que a própria ervinha. Então, por quê? Não importa, tá na lei, é proibido. Você percebe que não existe uma lógica, não tem uma racionalidade. Aquilo é imposto a você, você concordando ou não com isso. Esse é o direito positivo. Era assim que funcionava no Estado absolutista. A diferença é que quem fazia a lei era o rei. E o rei era representante de Deus na Terra. Era nisso que a galera acreditava na época. Eis que surge no final do século XVIII, na Prússia, um maluco chamado Immanuel Kant. Kant é um dos maiores filósofos do Ocidente. Se você quiser falar sobre metafísica, você vai ter que chamar esse cara pro rolê. Não tem jeito. Kant, para sua época, que é a época dos reis, era um revolucionário. Ele queria mudar a sociedade radicalmente. E ele ajudou, junto com outros iluministas, a criar o que é conhecido hoje como direito natural, ou o justnaturalismo. Kant olhou para os reis, para a sociedade em que ele vivia e falou: "Pera lá, caralho. A razão não está no rei e nas leis do Estado. A razão está na cabeça de cada indivíduo." Então, para Kant, para o direito natural, a lei boa é a lei que é justa para todos e nasce da razão. Com isso, ele escreveu um livro que carrega o nome do seu conceito, e eu acho que é interessante a gente entender isso para tentar compreender a cabeça dos ANCAPs. Kant acreditava na paz perpétua. E o que é isso? Se todas as pessoas tiverem a boa vontade, elas chegarão na razão, elas chegarão no mesmo imperativo categórico. E assim elas alcançarão a paz perpétua. Olha aí, era nisso que ele acreditava, paz perpétua. Se todo mundo pensar da mesma forma, não vai ter mais guerra. Olha só, essa é a solução dos problemas. A burguesia, que naquela época estava crescendo com a expansão do comércio e o começo do capitalismo, ouviu Kant, ouviu os outros iluministas e falou: caralho, isso aí faz sentido, a gente gosta do que vocês estão falando. A burguesia, que naquela época era revolucionária, eles queriam a mudança social, pegou em armas e derrubou o rei. Vocês sabem quantas pessoas
Olha eles cortando a cabeça da galera, olha aí, olha aí, olha. Então, os iluministas, antes da Revolução, falavam sobre igualdade, liberdade, fraternidade, propriedade privada. Essa é a primeira fase do pensamento burguês. É Kant, é o justnaturalismo. Depois que os burgueses fizeram a Revolução, deu início à segunda fase do pensamento burguês, junto com o Estado moderno. E nessa segunda fase, eles têm o lema da nova sociedade, que é uma coisa que a gente vive até hoje. São os mesmos princípios do século XVIII. Liberté, igualité e fraternité. Olha só, eu sou poliglota, maluco. Liberdade, igualdade e fraternidade. É isso que está em toda a Constituição liberal de todos os países capitalistas hoje. Agora, vamos analisar esse lema, ok? Liberdade. O que é liberdade? Essa palavra abstrata que eles tanto gostam de usar. Você é livre, você quer ser médico, então vai lá estudar. É só você ir lá estudar. Você já foi comer na Torre Eiffel lá em Paris? Não, você nunca foi? E no Museu do Louvre? Você já chegou aí? Fica em Paris também. Hã? Não? Você não gosta de museu, é isso? É por isso que você não foi? Porra, tudo bem, vai pra Disney então, irmão. Você nunca foi pra Disney? Mas a Disney tá lá, porra. Por que você não foi? Você é livre, cara. Senhoras e senhores, a liberdade que os liberais tanto falam é a liberdade de fazer contratos. É a liberdade de comércio. Não tem nada a ver com a sua liberdade individual e com as suas vontades. Igualdade. As pessoas não são iguais umas às outras. Cada uma delas tem suas necessidades particulares. E os liberais sabem disso. Como sabem também que a sociedade é dividida por classes sociais, ou seja, não tem nem igualdade material. Então a igualdade deles é a igualdade perante a lei do Estado burguês, ao juspositivismo. Então todos são iguais perante a lei, que lindo, né? O pior é que isso não é verdade, e aqui no Brasil a gente sabe muito bem disso. Fraternidade, tem gente que até hoje fala isso, mano. O que é a fraternidade? É você dar esmola. Tem um pobre ali e você dá uns trocados, é isso. Eles colocaram fraternidade no lema porque ia ficar muito ruim eles colocarem liberdade, igualdade e propriedade privada. Então eles esconderam a última parte e foda-se. Mas a propriedade privada tá aí. A propriedade privada é o coração do capitalismo. Sem a propriedade privada não existe capitalismo. E o que é a propriedade privada? O que é seu e mais de ninguém. É você contra todos. Então imagina que existe um proprietário de terra de um lado da cerca e do outro lado da cerca existe 50 famílias sem terra e passando fome. E aí por algum motivo esse proprietário planta, ele pega tudo que ele plantou, ele colhe e ele começa a esfregar a comida no corpo dele numa dança sensual maluca, tá ligado? Ele pode fazer isso? Ele pode. Por quê? Porque tá na lei, velho. A propriedade é dele, ele faz o que ele quiser. Foda-se todo mundo, mano. Não se mexe com a propriedade privada, ela é o fundamento da sociedade capitalista. Então, resumindo, o que era o direito natural virou direito positivo depois que a burguesia fez a revolução burguesa e criou o Estado moderno, ok? Ok. Eis que um tempo depois surge um cara na Alemanha chamado Hegel. Hegel percebe que a sociedade não é organizada por filosofia, como pensava Kant. O Hegel percebe que a sociedade é organizada pelo direito. Logo, a razão agora está no Estado e não na cabeça de cada indivíduo separadamente. Não importa, por exemplo, o que você acha da propriedade privada, porque agora é lei. A razão está no Estado e não na cabeça de cada indivíduo. Esse vídeo aqui tá ficando muito denso, né, mano? Você ainda tá me acompanhando? Olha só esse gatinho, que bonitinho. Eu gosto de vídeo de gatinhos, é isso que eu fico vendo na internet. Vídeos de gatinho e cringe. 20 anos depois de Hegel dizer que a razão está no Estado, surge um cara na Alemanha que nunca teve aula com Hegel, mas teve aula com os alunos do Hegel. O nome desse cara era Karl Marx. Marx lê Hegel e ele fala: Hegel, você até pode estar certo.
A razão pode estar no Estado, mas essa é a razão da classe burguesa e não de todos. O Marx percebe que na sociedade capitalista existem duas classes, a classe burguesa e a classe trabalhadora. A classe burguesa que tem os meios de produção e a classe trabalhadora que só tem a sua força de trabalho para vender se não quiser morrer de fome. Então Marx, além de ter entendido que a sociedade é dividida por classes, ele também começou a analisar o Estado burguês. E isso aqui, pra gente que é de esquerda, é importante. Isso aqui é um passo além. Ele vai nos dizer que não adianta um trabalhador tomar o Estado, porque o Estado vai continuar sendo burguês, entende? Não é porque o burguês deixa de administrar o Estado que o próprio Estado deixa de ser burguês. Ó, imagina um shopping, tá? Imagina que o burguês, que é o dono do shopping, vai viajar ou ele vai morar na gringa com a família dele, ok? E aí no lugar dele, ele deixa um funcionário dele, ou ele deixa um vendedor do shopping, ou ele deixa, sei lá, um segurança, um cara da limpeza, para administrar o shopping no lugar dele. A pergunta é, o shopping deixou de ser shopping? Não! As relações comerciais que ocorrem lá dentro, a organização, a forma mercadoria daquele lugar continuam as mesmas. Talvez eles não batam mais nos pedintes, naquela galera que entra no shopping, fica nos corredores pedindo dinheiro. Talvez eles simplesmente conversem com eles e façam eles irem embora do shopping pacificamente. Mas o shopping continua sendo shopping, não importa quem o administra. Vamos lá, ó, um outro exemplo, rapidão. Bolsonaro. Bolsonaro é um burguês? Não, ele não é um burguês. O Bolsonaro é um ex-militar, ficou aí uns 30 anos parasitando o poder público. Ele não é um burguês. Bolsonaro tem um governo militar. Isso quer dizer que o Estado é militar? Não, o Estado é burguês. É o Estado que organiza a sociedade e permite o fluxo do capital. Sem o Estado, o capitalismo não funciona. Ah, mas então, Gaspar, você tá me falando que não importa quem é presidente ou quem tá no Congresso, é isso que você tá falando? O Lula e Bolsonaro é tudo igual, então? Negativo, mano. Mesmo que os dois sejam empregados da burguesia, existe uma forma diferente de organizar a sociedade e fazer política. Uns vão distribuir arminha, outros vão ser mais fraternos, vão ficar dando esmola pra pobre. Enfim, não é a mesma coisa, mas a estrutura da sociedade continua igual. Ó, só mais um exemplo, tá bom? Aguenta aí, rapidão. Bolsonaro. Por que o Bolsonaro não foi impeachmentado ainda? Bolsonaro não caiu ainda porque ele faz o jogo da burguesia nacional e principalmente a burguesia americana, o imperialismo, porra. O Bolsonaro é a puta máxima do Trump, velho. O Trump coloca seco nele e o Bolsonaro ainda agradece, caralho. Por que tirar esse cara do poder? Porque ele fala merda? Porque ele é um genocida? A burguesia tá cagando e andando pra isso, velho. Eles só lamentam. O importante é continuar acumulando capital e fazer a economia girar. Não pode parar, mano. Tirar o Bolsonaro é colocar o Mourão. E quem sabe que porra esse cara é, velho? Ele é protecionista? Ele é entreguista? Ninguém sabe, mano. Mas tem uma coisa, é o Mourão que tá se aproximando cada vez mais da China. É o Mourão que quer trazer a tecnologia chinesa pra cá, o 5G, mano. Você acha que realmente os Estados Unidos vai dar mais poder pra esse cara? Você tá louco, mano? Liberais de esquerda piram, né? Porque eles falam: nós temos que construir a soberania nacional, temos que negociar com quem quisermos. Você realmente acredita que os Estados Unidos respeitam o livre mercado? Você realmente acha que o capitalismo respeita as próprias regras, mano? O Brasil é a periferia do capitalismo. Não tem como sair das asas dos Estados Unidos e continuar no capitalismo. O presidente que não souber jogar o jogo da burguesia vai cair, mano. Ele pode até querer fazer reformas dentro do sistema, mas essas reformas têm um limite. Pega Jango, que falou de reforma agrária, mano. Ele nem era um revolucionário, ele estava falando de reforma agrária. Pega Dilma, que não soube mais negociar com a burguesia. Pega Salvador Allende no Chile, porra. O cara tomou um tiro na cabeça e Pinochet implantou a ditadura mais sanguinária da América Latina, seguindo as ordens dos Estados Unidos. Mas, Gaspar, isso faz tempo. Isso foi nos anos 60, isso faz muito tempo. Maluco,
O Evo Morales, no ano passado, tomou um golpe militar no estilo de 64, porra. E o que eu tô querendo dizer é que o Estado é burguês, é a burguesia que manda no jogo. Não importa quem você coloque lá em cima, mano. A burguesia ainda vai ser dona da sociedade que ela criou. Então, o que a gente de esquerda precisa entender? A razão não está no Estado, a razão não está na cabeça de cada indivíduo separadamente. A razão está na classe trabalhadora e a gente não pode se contentar em simplesmente tomar o Estado. A gente tem que tomar também os meios de produção. A gente tem que destruir a propriedade privada e superar essa fase que é o capitalismo. Então, só para concluir essa parte, o Estado é uma ferramenta de organização social e política necessária para o capitalismo. Sem o Estado burguês, não existe capitalismo. Enfim, vamos lá para os ANCAPs. Os ANCAPs têm uma visão extremamente limitada da organização social. Ela não é nem simples, ela é reduzida mesmo. Enquanto a sociedade já avançou, a burguesia já fez a revolução e abandonou o justnaturalismo, os ANCAPs ainda estão lá atrás. Eles estão no século XVIII e na cabeça deles, eles acham que estão um passo à frente da sociedade atual. Eles ainda estão tentando entender o que todo mundo já sabe, que cada um é um indivíduo único que tem suas próprias necessidades, cara. Nós temos um corpo, o corpo é nosso, e eles ainda estão entendendo que a mão, olha só a mão é minha, a mão é a minha propriedade, sou eu. É tipo uma criança ainda que tá entendendo que o reflexo dela no espelho é ela e não é uma outra pessoa. A gente já sabe que somos indivíduos, mano. O papo evoluiu, já tá lá na frente, cara. A gente tá pensando no indivíduo na sociedade, nas classes sociais, pensando o que é o capitalismo, porra. Na cabeça deles, todos os malefícios da sociedade capitalista é culpa do Estado. O Estado é como se fosse uma organização criminosa que se apropriou do capitalismo e fica querendo interferir no livre mercado porque eles são muito malvados. Na cabeça deles, você só não é dono de uma rede de fast food para competir com o McDonald's porque o Estado não deixa. Para eles só existe fome porque o Estado é do mal e está roubando as pessoas. Eles não conseguem entender que o capitalismo criou o Estado. O Estado não é um alienígena que veio do nada ou um grupo de pessoas do mal que estão ali se aproveitando do bom capitalismo. Não é assim, maluco. Deixa de ser burro, velho. O Estado, ele não é o dominante do capital. O Estado é o dominado pelo capital. E ele é necessário para as relações capitalistas conseguirem fluir. E de todos os pontos, vamos para a luta de classes, que é o que interessa a gente, ok? O capitalismo é a divisão de classes. Não existe capitalismo sem divisão de classes, ok? Então essas duas classes acabam tendo um atrito. E o Estado aparece como um terceiro elemento de caráter público para conseguir conciliar a luta de classes. Ele interioriza a luta de classes. E é claro, né, a gente não pode esquecer que ele funciona pela lógica do capital. Ele é um produto do capital. Então, uma vez que o capitalismo é a luta de classes e a forma mercadoria em desenvolvimento, o Estado é uma necessidade do capital. Não tem como você fugir disso, irmão. Você pode reduzir o Estado ao máximo, isso é fato, é o que os liberais de direita querem fazer, isso é possível. Mas acabar com o Estado é acabar com o capitalismo, cara. E aí a gente começa a conversar. E é muito curioso porque a burguesia ama os ANCAPs, velho. A burguesia escuta eles falando e cai uma lágrima de emoção. Por quê? Porque filosoficamente os ANCAPs são o coração da burguesia. É o justnaturalismo. É o sonho lindo que a burguesia sabe que não funciona. E se o ANCAP é o coração, a mão da burguesia, a prática é o MBL, é o Partido Novo. Então é isso, fim de vídeo, minha gente. Se vocês gostaram, clique em gostei, deixe um comentário falando o que vocês acharam e eu queria pedir um favor, na real. Por favor, veja os links que eu vou colocar na descrição. Leiam e escutem o Alisson Mascaro. Ele é um jurista e professor de Direito na Largo São Francisco, que é a USP.
O cara é um dos grandes pensadores marxistas do século XXI. Para fazer esse vídeo eu peguei muito das palestras dele, que eu vou deixar aqui na descrição, e também do livro dele, que é O Estado e a Forma Política. Por favor, mano, leia. Isso é pra você, não é pra mim nem pra ninguém, tá bom? Você não vai se arrepender, confia em mim. E é isso, talvez eu faça mais vídeos sobre essas porras desses ANCAPs. Talvez possa ser interessante falar sobre a filosofia deles. Sei lá, deixa aí nos comentários se vocês têm interesse. É isso aí, senhoras e senhores. Se vocês aguentaram até aqui, muito obrigado pela atenção.